Não é de hoje e nem de ontem que o ser humano tem utilizado o solo para a sua sobrevivência. Para que o ser humano utiliza o solo? Quais são as finalidades? Quais são as utilidades do solo? O ser humano utiliza o solo para que ele possa edificar as suas casas, prédios, hotéis, comércios, construções em geral. O que seria do ser humano se não fossem as construções solidificadas, edificadas, no solo? O que seria do ser humano se não existisse o solo para que ele pudesse desenvolver as atividades agrícolas, a criação de animais, as plantações? Esse é o tema da nossa aula de hoje: relevo, solo e moradias. Nós percebemos que, em muitos casos, pessoas constroem em áreas de risco, áreas de morros, áreas com pouquíssima ou nenhuma vegetação, e quando chega a temporada de chuvas, então essas chuvas constantes, elas vão caindo, vão descendo ali, e como não existe nada para proteger uma cobertura vegetal, essa água ela vai sendo infiltrada no solo, causando esse encharcamento, e através desse encharcamento ocorre um probleminha chamado deslizamento de terra. Daí essa terra fica muito pesada, molhada, e ela acaba descendo, o barranco desce, levando consigo ali as casas, as edificações, as construções que ali existem. Isso é muito comum no Brasil. Nós vemos isso todo ano, em maior ou menor escala, em maior ou menor quantidade, mas todo ano acontece deslizamento de terra. Isso ocorre porque pessoas, às vezes, sem condições de construir em outra área, uma área plana, uma área melhor, acabam comprando esses terrenos, ou alguns casos são ocupação, ocupação dessas áreas, e ocorre então esse fato de deslizamento. Então, o que é uma alternativa também para diminuir essa situação? Quando nós vemos áreas de morro, e se existe ali uma vegetação, que deixemos essa vegetação ali, que possamos manter vegetação nos morros, para que tanto isso na área rural quanto na área urbana, para que evitemos esses deslizamentos. Nas últimas chuvas que têm ocorrido aqui no Sudeste, especialmente em Minas Gerais, nós temos visto aí já 2020 e 2021 o que aconteceu até em lavouras de café, lavouras sendo áreas, sendo devastadas aí por deslizamento de terra, casas soterradas. Às vezes a casa não fica lá em cima no morro, mas ela fica embaixo do morro, e essa terra toda desce e acaba soterrando ali a casa. As pessoas perdem bens materiais e podendo perder o maior bem de todos, que é a própria vida e a própria família. Então, essa retirada de vegetação, ela causa ali os problemas no solo, não somente nas áreas de morro, mas também na área plana. Então a vegetação, ela serve como uma cobertura natural do solo, uma proteção natural do solo, porque essa vegetação ela vai regular a entrada não que a água não desça para o solo, ela vai descer, mas uma parte dessa água ela vai ser mantida pelas raízes das plantas, quer sejam gramíneas, que são a grama com raízes menores, quer sejam árvores que vão deter mais água. Mas enfim, essa questão da vegetação é extremamente importante. Outra questão também sobre o solo que nós devemos de levar em consideração
algumas ações que, além das chuvas, que causam também alguns prejuízos ao solo, à terra. São atividades de mineração. A atividade de mineração causa um grande impacto, grandes construções, né, através de maquinários pesados, estando trabalhando ali, causam ali impactos no solo, certo? Outras situações também que causam impacto no solo é a agricultura mecanizada, porque a agricultura mecanizada ela vai ali gerando esse certo desgaste também no solo. A agricultura em si, se ela não for muito bem trabalhada, se a terra também não for muito bem cuidada, esse solo ele pode perder os seus nutrientes e ele pode automaticamente ficar um solo improdutivo, né? Um solo que não é fértil, e esse solo que não é fértil ele vai gerar aí problemas econômicos lá na frente. Mas com relação também a essa questão da vegetação, né? Quando vamos acabando com a vegetação do solo, além de contribuirmos para o processo de erosão, para o processo de deslizamento de terra, ocorrem também outros problemas de desertificação ao longo do tempo, certo? Porque se não existe a vegetação, não tem o próprio ciclo da água, o ciclo hidrológico, ele vai sendo alterado ao longo do tempo. Uma coisa que nós devemos de analisar também sobre o relevo, né? É que existem várias formas de relevo. Isso eu quero pontuar para vocês aqui. Existem os relevos, né? As formas do relevo, que é a maneira adequada de falarmos. As formas do relevo, elas são variadas. Uma delas é a planície. São regiões, são áreas planas, até fáceis para construir. Por que as regiões planas recebem mais pessoas? Por que as áreas planas têm uma condição de crescimento urbano muito maior? Claro, quem vai deixar de construir havendo possibilidade, né? Se a pessoa tem condição de construir em uma área plana, baixada, como vocês dizem, ou planície, né? Quem vai deixar de construir numa planície para construir, por exemplo, em uma área de morro, uma área muito alta? É claro que na planície é muito mais fácil. Então, a planície ela facilita muito em todas as situações, tanto na questão de edificação, de construção, quanto também auxilia muito na questão da agricultura, muito mais fácil. Temos também os planaltos, que são áreas que tem lá no topo, são áreas planas, mas o relevo em si é uma formação digamos assim, são áreas mais altas, né? São áreas mais altas e são mais aplanadas lá em cima. Temos as montanhas, que não é o caso aqui da nossa região, não temos montanhas, nós temos aí morros, né? Temos morros aí, os morros também, quem pensar um pouquinho, imagina que é mais difícil você construir ou você fazer uma plantação no morro do que você construir e fazer uma plantação, por exemplo, em uma área plana. Então, as formas do relevo nós vamos trabalhar mais adiante. Tem os vales, tem a questão das depressões, mas enfim, por enquanto é somente uma pincelada nisso aí, para que vocês saibam que existem várias formas do relevo. Basta você olhar à sua volta, você vai perceber que tem várias formas do relevo. E a forma do relevo, ela vai influenciar demais nas construções, no crescimento das cidades e também na questão da agricultura e da pecuária. Então tem todos esses detalhes que devem ser observados aí sobre a questão do relevo. Então essa é a página 89 do nosso PET. Nós temos aí a página 90, que tem aí pouquíssimas atividades. Eu quero já fazer um comentário dessas atividades,
levando em consideração que são poucas. Vamos lá então. Nós temos aqui duas imagens. Uma dessas imagens, ela mostra uma plantação, cultivo mecanizado. Essa aqui, para quem está olhando no celular agora, a sua esquerda, né? A nossa esquerda. Então, nós temos aqui uma área cultivada de trigo, que é totalmente mecanizada, com tratores trabalhando e tal. E nós temos aqui à nossa direita, nós temos o cultivo de arroz na Índia. É um cultivo de arroz no morro, né? Que é um pouco diferente do que nós conhecemos do arroz que é cultivado aqui no Brasil. Ele geralmente é um arroz mais plantado em áreas de brejo, área de baixada, área de planície, levando em consideração que com a tecnologia também, com as modificações genéticas, hoje em dia existem outras qualidades, né? Outras espécies de arroz aí que vão sendo plantadas sem a grande necessidade, né, de água como era antigamente. Nós vemos aqui o arroz sendo plantado na Índia. Beleza. Aí vem a seguinte pergunta aqui embaixo. Como o relevo se relaciona com as técnicas empregadas e a forma de produzir em cada um lugar retratado? Vamos lá. Você vai entender o seguinte. O relevo nessa área de cultivo de trigo, você pode ver que é uma área plana. Olha só, é uma área muito grande, uma área plana. Facilita muito até a questão da mecanização, dos tratores estarem circulando ali, caminhões, né? Você já percebe que nessa segunda imagem, você pode observar que é uma área de morro. É uma área que é um pouco mais complicada para que as pessoas possam trabalhar. Então vocês podem ver que eles fazem ali a plantação de forma que a água da chuva ela possa pegar e vamos dizer assim, influenciar, né? Que ela possa pegar e abranger toda essa área. Pode ver os degraus, né, que existem ali, os degraus que existem ali, de forma que a água ela vai passando de um degrau para o outro, de cima para baixo, claro, né, de baixo para cima que a água não vai passar, né? Mas enfim, vocês podem ver aí que tem toda essa técnica para que a água possa estar sendo passada de um degrau para o outro. Então é uma forma mais antiga, mais primitiva aí do cultivo do arroz na Índia e na China também é muito usado esse tipo de cultivo. Então você vai explicar como que a forma do relevo, como que o relevo influencia nessa questão aí do cultivo das plantinhas comestíveis, né? Tanto aí o arroz quanto o trigo. A número 2 fala o seguinte, a gente está acompanhando aqui também no computador e no celular ao mesmo tempo. Abaixo estão listadas algumas ações que podem ajudar a conter o deslizamento de terra e você vai assinalar a única que não ajuda esse processo. Então vamos lá, vamos analisar aqui uma por uma. Não destruir a vegetação das encostas. Então está pedindo aqui não ajuda. Então a gente não destruindo a vegetação das encostas ajuda a evitar o deslizamento? Letra B. Consertar vazamentos e não deixar água escorrendo pelo chão. Quando você evita vazamento e água fica empoçando, escorrendo no chão, você evita deslizamento também? Pergunta, imagina, você vai eliminando as atitudes que ajudam a prevenir o deslizamento e a que não ajuda a prevenir o deslizamento, não ajuda a evitar, essa que você vai marcar aí no seu caderno, no seu pet.
Não dificultar o caminho das águas de chuva com lixo. Então, o que acontece? Não dificultar o caminho das águas de chuva com lixo, ou seja, não obstruir a passagem da água, vamos dizer assim, porque se você deixar a água da chuva, ela vai escoar, ela vai passar. Se tiver lixo ali em determinado ponto, aquela água vai empoçar ali e vai, né, gerar ali um certo transtorno que pode, ao decorrer do tempo, gerar também um deslizamento. Ou destruir a vegetação das encostas. Você destruindo a vegetação das encostas, como que está aí nessa área, né, que nós estamos vendo aqui na imagem. Então, se você for destruindo a área verde, a área de vegetação, vai ajudar ou atrapalhar o deslizamento de terra? Essa é a pergunta que fica para vocês aí. Vocês vão marcar uma delas. Na página 91, fala o seguinte: as áreas de encosta tornam-se áreas de risco em virtude da potencialidade de deslizamentos, devido, entre outros fatores, à ocorrência de chuvas intensas, que é o que nós temos visto já há 2 anos seguidos, né? Ou contínuas, chuvas contínuas. Mas atribuir exclusivamente ao clima a responsabilidade sobre os deslizamentos catastróficos nas encostas existentes nas cidades brasileiras é esconder a causa principal do problema. Ou seja, vamos culpar a chuva, o deslizamento aconteceu por causa das chuvas intensas. Será que são só as chuvas intensas que são o motivo único para que isso ocorra? Tendo em vista a afirmação feita, pode-se citar outros fatores envolvidos nessa situação, exceto, então você vai marcar a única alternativa que não tem a ver com deslizamento de terra. A falta de planejamento e a construção de moradias precárias. A falta de planejamento, ou seja, pessoas construírem em áreas perigosas. Isso contribui para o deslizamento de terra. O aumento do desmatamento e ocupação irregular. Isso ajuda no deslizamento, para que ocorra o deslizamento de terra. O crescimento urbano. O crescimento urbano, ele tem a ver com o deslizamento de terra. E os problemas sociais e a falta de infraestrutura. Qual dessas alternativas que ela não tem a ver com deslizamento de terra? Que ela não tem a ver com o deslizamento de terra. Tendo em vista a afirmação feita, que foi feita lá em cima, que tem causas, né, que além das causas climáticas que geram deslizamento de terra. Pode-se citar outros fatores envolvidos nessa situação, exceto, então você vai marcar a alternativa que não tem a ver com o deslizamento de terra, que não propriamente contribui para isso. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Sou o professor Michel, professor de Geografia, Michel Moreira, né? Muitos me conhecem por Michel Moreira, aí inclusive no canal do YouTube tá Michel Moreira, Geografia e Conhecimento. Sou apaixonado por geografia e outros conhecimentos também. Mas por enquanto nós temos aqui falado somente de geografia, para dar aí uma ajuda aí para vocês desenvolverem as atividades. E nesse tempo remoto, né, gente, de aulas remotas, onde o professor não está na sala de aula com vocês, então fica um pouco complicado. Então eu tive essa iniciativa e estar gravando essas aulas para ajudar vocês, para que vocês possam ter um contato melhor com esse conteúdo. O professor está explicando, né? Vocês podem ver que eu não fico lendo aqui a apostila, o PET, porque eu acho mais importante explicar para vocês, né? Não ficar muito contido ou retido, preso, né, dentro de uma apostila, dentro do PET, dentro do livro, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser passado de uma forma mais ampla. Então sinta-se à vontade,
para compartilhar esse vídeo. Vou deixar esse vídeo no Conexão Escola, que é o aplicativo oficial da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. O aplicativo que nós, professores da rede estadual, usamos e vocês, alunos, também. Mas você que é aluno da rede municipal, ou você é aluno da rede estadual de ensino de outras regiões do Brasil, outros estados, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo com seus colegas do 6º ano, tá bom? Sintam-se totalmente à vontade. Então, conto com aí o seu comentário, com a sua sugestão, tanto aí no Conexão Escola quanto também no YouTube. Eu conto aí com o seu parecer, com a sua manifestação aí. Se você gostou, se você não gostou, então esteja aí deixando seu recadinho, deixando o seu gostei, ou também sugerindo alguma coisa que a gente possa aí colocar, implementar nas aulas, para que a cada dia possamos melhorar. Afinal, ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito. Estamos aí nessa vida, nessa terra, num processo de aprendizagem contínua e no qual vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês a cada dia, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Aqui foi o professor Michel, professor de Geografia, e essa foi a nossa aula de hoje com o tema Relevo, Solo e Moradias. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.